Bem, tá aqui o nosso inversor multinível. Ele é um inversor multinível a 3 níveis, com capacitor flutuante. Esse inversor aqui, a princípio, ele tem a intenção de gerar um sinal senoidal, né, aproximadamente senoidal, que é gerado por PWM, e que tem 100 volts de amplitude. Para isso, a gente teria utilizado uma fonte simétrica de mais 100 volts e menos 100 volts. No entanto, a gente está considerando aqui esse GBT com uma tensão de saturação SV. Essa tensão de saturação SV, eu deixei aqui no arquivo de parâmetro, no PSIM, SV é de 1,5 volt. O que é que isso ocasiona? Isso faz com que eu possa ter uma tensão entre o primeiro coletor e o último emissor desses 4 GBTs de até 6 volts. Né? São 4 GBTs com tensão de saturação de 1,5 volt. Portanto, esses 6 volts têm que ser compensados aqui na fonte de alimentação para que eu consiga tirar uma tensão de saída que realmente tenha efetivamente esses 100 volts de pico. Para isso, então, o que foi colocado aqui para essa tensão E de alimentação da fonte simétrica foi 103 volts. Dessa maneira eu vou ter mais 103 e menos 103, e aí eu vou ter aqui nesse barramento de entrada, eu vou ter 106 volts, perdão. Eu vou ter 106 volts, que aí quando eu considerar essa queda de tensão por causa da tensão de saturação dos GBTs, isso vai cair a 100 volts. Continuando, a gente tem aqui um sensor de tensão, medindo a tensão no capacitor flutuante, e a gente tem as medições de tensão nos 4 transistores e uma medição de corrente. Eu coloquei aqui um sensor de corrente, que ele mede nesse sentido do ponto, né, da carga para o terra, ele mede o sentido da corrente. Isso aqui se fez necessário porque a gente precisa ter uma redundância entre o que acontece na corrente e na carga e o que acontece na tensão do capacitor para poder fazer o controle. Porque essas duas variáveis elas vão importar na forma da gente chavear esses transistores. O que acontece? Aqui, primeiramente, quando eu faço essa medição de tensão no capacitor, eu vou aproximar aqui para o meu grampeamento de tensão. O grampeamento de tensão, ele respeita esses limites que foram colocados aqui de 98 volts e 102 volts. Esses limites poderiam ser diferentes, eu poderia colocar aqui 95 e 105, eu poderia colocar 96 e 107. Não necessariamente isso precisa ser simétrico, eu poderia colocar aqui que no mínimo pode ser 95 volts, mas no máximo não pode passar de 101. São só limites que eu estou estabelecendo para poder fazer o grampeamento de tensão através desses dois amplificadores operacionais e esse flip-flop que vai me gerar aqui na saída dele, esse sinal W, que vai entrar posteriormente na lógica de acionamento dos transistores. Isso aqui acontece porque não necessariamente eu preciso, para grande parte das cargas que eu for alimentar com o inversor multinível, eu não necessariamente preciso de fato ter rigorosamente os 100 volts de pico, né? Eu posso ter uma coisa que fique um pouco maior ou um pouco menor do que isso. Eu posso querer projetar um inversor multinível que tem uma tensão de saída de 100 volts de pico, mas na saída eu medindo a carga 99 volts de pico e ela vai estar funcionando e isso não ocasiona maiores problemas. Então, o que ocorre aqui? Eu estou colocando uma tolerância e quanto maior essa tolerância for, menos velocidade eu vou ver no chaveamento dos transistores. Quanto mais rigoroso isso aqui for, né, quanto menor for esse intervalo, por exemplo, se eu colocasse 99,5 e 100,5, eu teria aqui os transistores lá da minha lógica, os sinais da lógica de acionamento dos transistores que aparecem aqui, seria uma coisa mais frequente, né? Iria acontecer mais vezes, ia ser mais rápido. Provavelmente eu não ia ter um ganho de performance muito alto com isso, porque a tensão de saída no final não ia mudar tanto, mas eu ia ter, na verdade, uma queda de performance porque eu ia ficar chaveando mais vezes esses transistores e aí eu acabaria tendo mais perdas. Então a gente tem aqui o sinal W sendo relativo ao que o flip-flop recebe desses amplificadores operacionais que comparam a tensão do capacitor flutuante com esses limites. Então o que acontece? Se eu estiver fora do range de tensão, eu vou ter então, por exemplo, uma tensão foi medido nesse sensor de tensão uma tensão de 95 volts. Ela é menor do que essa,
né? Então o que que acontece? Eu vou ter esse amp-op aqui me retornando a tensão de alimentação positiva dele. Todos os amplificadores operacionais que a gente tem nesse controle aqui nesse projeto, a gente vai tratar daqui para frente dessa forma, eles são assim, eu tenho um nível de tensão de saída de 1 e um nível de tensão de saída inferior de 0. É como se eu estivesse alimentando todos os amp-ops que eu tenho aqui nesse circuito com mais 1 volt aqui na entrada mais ECC e 0 volt aqui na entrada menos VEE. Ou seja, ele vai saturar nesses dois níveis. Logo, se eu tivesse uma entrada de 95 volts, eu teria que comparar com 98 e comparar com 102. Ele é menor do que 98. Olhando para a posição desse amp-op, eu teria então que esse amp-op teria uma saída 1. Ele está comparando 98 com um número menor do que ele. Esse outro amp-op teria saída 0. Ele está comparando 95 com um número que é maior do que ele. Então ele vai saturar a tensão de alimentação negativa dele. E aí aqui a gente estabelece uma lógica nesse flip-flop para a gente poder tirar esse sinal W que vai ser usado posteriormente lá na lógica de chaveamento. Essa foi a parte de grampeamento de tensão do capacitor flutuante. Agora a gente tem que falar do sentido da corrente que a gente mede aqui na carga. Essa parte já tem um controle mais simples, a gente só está gerando esse sinal X, que vai fazer o quê? Se a corrente for positiva nesse sentido que está mostrado aqui, a gente vai ter I maior do que 0. Logo, eu vou ter X saturando em 1, porque como eu falei, todos os amp-ops vão saturar em 1 quando a entrada não inversora for maior do que a entrada inversora. Se a corrente for negativa, acontece o contrário, eu vou ter esse valor menor do que 0. Eu comparo um valor menor do que 0 na não inversora com o valor 0 na inversora, então vai saturar em 0. Então X será igual a 0. Aqui, nesse outro bloco, eu tenho uma estratégia de Nearest Level Control, que é a estratégia que vai fazer com que o meu inversor multinível tenha de fato 3 níveis. Porque a minha tensão de referência, que é o 100 volts de pico que eu desejo tirar do meu inversor multinível, essa tensão de referência está sendo comparada então em 3 momentos, né? Quando essa tensão de referência é maior do que 50 volts, eu vou ter o que no sinal Y aqui? Eu vou ter 1 no sinal Y, porque um valor maior do que 50, digamos 80, é maior do que os 50 que eu tenho aqui, logo Y é igual a 1. E se for maior do que 50 volts, também vai ser... Aqui vai ser o seguinte, né? Que eu tenho 80 na inversora e menos 50 na não inversora. Então vai saturar em 0 esse sinal Z. Se eu tiver algo menor do que 50 volts, Y vai ser 0. E eu vou ter algo menor do que os menos 50. Eu quis dizer menos 50 mesmo. E aí Z vai ser 1. Se eu tiver algo entre menos 50 e mais 50, o que acontece? É um valor menor do que 50, digamos 30 volts, né? Eu vou ter então aqui saturando em 0. E vai ser um valor maior do que o menos 50, então esse também é 0. Logo, eu tenho 3 estados possíveis, né, para eu poder colocar aqui em Y e Z. E isso faz com que o meu inversor consiga então determinar, através da lógica que é feita posteriormente aqui, como é que ele deve chavear esses transistores. Aqui eu tenho uma porta ou exclusiva, que vai pegar os sinais que vêm se o grampeamento de tensão no capacitor flutuante e que monitora o sentido da corrente na carga, se eles dois estão dentro do esperado ou não, e aí acontece toda uma lógica. Essa parte que tem os amplificadores operacionais, ela serve para eu gerar um PWM mais parecido com aquele chaveamento bipolar que a gente faz em transistores de ponte completa mesmo, o conversor full bridge baseado em PWM senoidal bipolar. O que ocorre aqui? Se eu não tivesse colocado essa parte, eu teria aqui um controle de baixa frequência. Então eu deixei aqui uma frequência que eu chamei de Fmod. Essa frequência Fmod, ela ficou de 8 kHz. Não é uma frequência assim tão alta quando a gente fala de eletrônica de potência, mas ela já gera um resultado bem interessante, porque dessa maneira eu consigo alternar entre um nível e outro para gerar um sinal que de fato será senoidal.
estou comparando a tensão de referência que é senoidal, logo ela é a modulante. Inclusive aqui eu chamei de mod. Vou mudar aqui, né? Essa aqui é a portadora. Mas enfim, eu tenho o sinal da senoide, que ela é a modulante, sendo comparado com um sinal triangular, que é o sinal da minha portadora, de alta frequência, para poder fazer isso aqui acontecer. Não foi desenvolvido análise de Fourier desse inversor, mas assim, o grande ponto é que se a gente não coloca esse controle de alta frequência, a distorção harmônica fica altíssima, e aí não fica viável ter um projeto de inversor multinível que só altera entre seus três níveis a uma frequência de 60 Hz, como seria a frequência que eu desejo aqui. O interessante daqui é que eu tenho uma tensão de 100 volts de amplitude, mas que é de baixa frequência. E depois eu uso o controle em alta frequência para gerar esse PWM que faz com que o inversor multinível gere um sinal que é de fato parecido com a senoide. Então, o resultado disso, vou mostrar aqui no SimView. Aqui no SimView, deixa eu redesenhar. A gente tem esse sinal VREF, que eu estou deixando ele aqui em vermelho, sendo a minha tensão desejada, né? Sendo a tensão de referência, a senoide que eu quero. E esse sinal VO que está em azul, ele é um sinal do meu inversor multinível. O que é que o inversor multinível está fazendo? Ele está trocando entre menos 100, 0 e mais 100. Ou seja, ele tem os três níveis e ele está fazendo isso de uma maneira que a largura de pulso de fato vai mudando. Uma maneira boa de se ver é se a gente aproximar aqui, principalmente dessa crista, e a gente percebe que a largura de pulso realmente ela muda, tendo larguras de pulso maiores no pico da senoide, o que faz bastante sentido, larguras de pulso menores quando a gente se afasta dos pontos de máximo e de mínimo dessa senoide. A gente tem aqui o controle acontecendo, o chaveamento dos transistores ele ocorre mais tempo desligado ou com largura de pulso menor quando a gente se aproxima de um vale, né, dessa onda, e tem larguras de pulso maiores quando a gente se aproxima de uma crista dessa onda.